Alcimar, que vai estar nos esclarecendo aí algumas dúvidas acerca disso aí. Presbítero Alcimar, como eu estava falando aqui no início do programa, esse aqui é um programa evangélico, um programa para esclarecer algumas dúvidas para o povo de Deus, mas também é um programa informativo. E nós lidamos com jovens, né? A maioria dos nossos membros são jovens, e nós sabemos da preocupação desses jovens aí de estar melhorando o corpo, indo para a academia, mas nós sabemos que existe um excesso. Eu queria que você falasse, à luz da Bíblia aí, e com a sua experiência sobre esse comportamento. Amém. Bem, pastor, vou falar antes de eu conhecer a palavra de Deus, antes de você me converter, né? Porque eu, como um jovem, cresci uma estrutura magra, né? Eu era bem magro. Eu via pessoas... Aí você via a estrutura das pessoas e onde passava chamavam a atenção. E eu falei assim, não, eu gostei, eu quero chamar a atenção também. Né? Quer ser diferente, né? Quer ser destaque, quer se destacar. Tipo uma vaidade. Não deixa... Aí que começam os passos da vaidade. Eu comecei a me dedicar, entrei numa academia de musculação. Até então, reuni os amigos, né? Crescemos juntos nesse pensamento, não, vamos crescer, vamos ficar forte. E aí, o tempo foi se passando. Eu malhei, se eu não me engano, 2 anos diretos. Comecei a fazer curso, me interessei, gostei e comecei a dar aula, né? E nesse período de começar a dar aula, até então eu não conhecia o outro lado negativo. Até então, para mim, por ser jovem, eu jogava bola, jogava vôlei e malhava. E até então não tinha aquela preocupação, eu não trabalhava, né? Eu vivia em relação a isso, ao esporte e cuidar do meu corpo até então, mas não tinha essa vida ainda essa sensação de ser preso àquilo. Mas chegou um certo ponto que se eu deixasse de malhar um dia, é como se fosse um prato de comida, eu estou deixando de me alimentar, estou deixando de comer. Aí chega no outro dia, eu tinha de malhar. Mesmo cansado, eu tinha de malhar. É como se aquilo me prendesse. Eu não tinha domínio de mim mais, de fazer o que eu queria fazer. Se eu deixasse de malhar um dia, era horrível. Para mim o dia não prestou, o dia foi horrível, porque a sensação de você praticar uma atividade física, principalmente na musculação, ela te dá essa ansiedade de prazer, né? de euforia, de algo bom, assim, automaticamente, né? Supérfluo, né? Porque eu me lembro muito bem quando eu faltava um dia de academia, acabava o dia para mim, o dia para mim já não prestava. Aí eu ia dormir nervoso, era ignorante com os outros, e não entendia nem por que eu estava daquele jeito. Mas é porque eu estava deixando de fazer aquilo que realmente eu achava com meus olhos, né, o alimento dessa carne, né? Eu estou emagrecendo. Às vezes a pessoa que está me assistindo aí nesse momento, está começando a malhar agora, é jovem, é novo, né? E deixa de malhar um dia, já pensa que vai emagrecer, já pensa que, não, eu não vou crescer, eu não vou chegar ao patamar que eu queria chegar. E eu me espelhei muito naquelas fotos que ficam na academia, desses homens musculosos, grandes, e a gente olhava, não, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser que nem ele. E eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado, infelizmente, né, o outro lado da moeda, né, o outro lado negativo de praticar esse esporte, que é o crescimento rápido, de querer a gente crescer rápido, entendeu, pastor? E ali a gente passa a conhecer pessoas que já estão num patamar muito elevado em relação à musculação, mas que estão no lado negativo do esporte, que é em relação às drogas, em relação aos anabolizantes, né? Cheguei a conhecer pessoas que usavam cocaína, porque a cocaína ela te traz euforia, ela aumenta a vascularização sanguínea, né, a oxigenação do corpo, então você consegue pegar mais peso, mas tem que criar mais força, né? E através disso ele passa a crescer, a desenvolver mais rápido. Sim. Então você pensa, através disso passam a usar anabolizantes também, junto com a cocaína. Um momentinho. Então quer dizer também que no início, depois você conclui aí que eu vou pegar aqui um gancho. No início então quando você entrou nessa área, havia um complexo de inferioridade. Sim. Você se inferiorizava. Sim. Você não era satisfeito consigo mesmo. Hipótese alguma. E isso acontece também com os jovens de hoje. Mas só que muitos jovens, presbítero Alcimar, estão entrando nessa de fazer academia, de querer um crescimento rápido do corpo, com o corpo ainda em desenvolvimento. Sim. O seu corpo ainda não desenvolveu totalmente. E ele já quer acelerar esse processo, que é o perigoso, onde você falou agora aí, que entra a questão das drogas. Sim.
né? Então isso aí é perigoso. O nosso corpo ele vai desenvolver. Nós sabemos pessoas que não chegou a fazer academia, mas tiveram um corpo bonito, um corpo elegante, naturalmente. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Então, o perigo aí, então, a gente não está falando aqui que é pecado a pessoa malhar, não. Que é pecado a pessoa querer ter um corpo bonito. Não, isso não é pecado. O pecado, assim, o pecado para o teu corpo é quando você começa a forçar isso. Isso. Vai prejudicar você mesmo, não é isso? Isso. Você passa a... Tudo que você achar que vai desenvolver o seu organismo, que vai te auxiliar de um dia para o outro mais rápido, você quer consumir. Até nas próprias vitaminas caseiras que você faz em casa. Eu já tive casos de conhecer pessoas que usaram até anabolizante de animal. Eu, graças a Deus, não cheguei a usar esse tipo de anabólico. De cavalo, né? Injeção de cavalo. Pessoas que chegaram a tomar e faziam uso, passaram a conhecer a cocaína também através disso. E tem pessoas que morrem, né, com essa. O nosso corpo não está preparado para esse tipo de droga. Já diz, né, para cavalo, para animal, e o ser humano coloca isso no corpo. Isso é perigoso, né? Com certeza. Então, hoje existe casos ainda, já passou na televisão, e hoje em dia até é muito pouco falado, né? Eu nem sei porque a mídia também não favorece isso também, mas a questão de o acesso a isso, o acesso a essas drogas. E o acesso a essas drogas é muito fácil. O acesso a essas drogas hoje em dia é uma droga barata, há um resultado rápido nessa droga barata. E, entre aspas, né? Entre aspas, é porque o que acontece, pastor? Hoje em dia você com uma alimentação, eu fiz curso de nutrição, você com uma alimentação balanceada, você com uma noite de sono, uma noite normal de sono, tranquila, não perder noite de sono, ter uma alimentação balanceada, comer aí, fazer suas refeições diárias, 3 horas, ter a sua suplementação, ter o seu complemento alimentar, ter a sua atividade física, a sua musculação, ou qual seja a sua atividade física, ter no seu horário aí de 1h30, batendo, até eu descobri depois de bom tempo na academia, que quanto mais tempo eu fico, ele mais desgastante para mim é. Então eu descobri que 40 minutos para mim de treino era o suficiente, não precisava mais disso. E hoje em dia as pessoas, quanto mais faz, mais quer ficar ali, pastor. É como se prendesse aquilo, porque automaticamente a visão dela, a gente fica cego, a gente fica praticamente hoje espiritualmente falando, nós somos cegos espiritualmente. Sim. Porque vivemos de uma vaidade. E eu tenho um caso que aconteceu comigo, eu com meus 18 anos, comecei com 16, com 18 estava começando o meu patamar em relação físico. E eu tive uma febre pneumática, né? Tive princípio de pneumonia. E o que aconteceu? Princípio de tuberculose. E o que aconteceu? Fiquei super magro. Secou tudo aquele trabalho todo que eu tive de alimentação, de suplementação, de investimento, né? De noites que eu deixava de sair, um garoto jovem, até deixar de beijar na boca, eu deixava porque emagrecia. Talvez você não sabia disso, mas é uma coisa real. Isso é realidade. Isso não é mentira que eu estou falando aqui. Porque, isso emagrece, você vai perder. Então, eu não paquerava, não namorava, eu ficava em casa. Eu cuidava 100% de mim, vaidade, né, do meu corpo. Então, no seu caso, chegou a ser uma idolatria. Com certeza. Um verdadeiro culto ao corpo. Com certeza. Muitos elogios, né? Onde você ia, você era paparicado, você tem elogio. Chamava atenção. Chamava atenção. Meus colegas muitas vezes queriam que eu saísse com eles, porque quando eu estava com eles, tinha as rodas das meninas, porque chamava atenção, então era mais fácil, né? Uhum. Mas eles viam que o negócio estava ruim para eles, aí eles iam embora, vão embora também, mas você via que tinha esse lado, tem esse lado, existe esse lado sim, de questão de você é bem observado, você é bem aceito pela sociedade. Isso aí isso abre portas, aonde eu vou até falar daqui a pouco em relação à prostituição, a qual, infelizmente, eu fui levado, né? Foi aberta essa porta para mim. Uhum. Mas a questão eu creio que eu cheguei no extremo de pensamentos a qual todo adolescente, o rapaz que está malhando hoje, que cuida do corpo, chega, a maioria deles, ao extremo de quê? E o mundo em volta dele é só ele e o corpo dele. Entendi. E a maioria dos jovens hoje, esses jovens que estão começando na academia, ou até uns que já começaram, eles querem esse extremo aí, eles querem galgar esse degrau aí, não é isso? E hoje, hoje você é um homem de Deus, sim, um servo do Senhor,
Hoje você já não malha como antigamente, né? Mas também não fica relaxando com o corpo, porque alguém pode entender que é errado cuidar do corpo. Não. Né? E não é errado, tanto que nós lemos aqui na palavra de Deus que nós somos templo e morada do Espírito Santo, isso. E que temos que cuidar do nosso corpo, né? Tanto espiritualmente como também materialmente para a nossa saúde física. Hoje nós vemos aí a maioria dos conselhos médicos, das pessoas que vão para o médico, é atividade física. Né? Nós vemos aí o crescimento, as cidades se preparando aí, se adequando, né, para receber essas pessoas necessário, né? Que estão aí para fazer caminhada, para correr, né? Necessário. Já despertou para isso. A falta de um exercício físico, o ser humano ele é necessário fazer. É necessário. Igual hoje em dia a prática, principalmente a musculação, de onde a área que eu venho, é uma área que todo complemento assim físico, né? Hoje pessoas idosas é um remédio para pessoas idosas muitas das vezes, porque a gente vai envelhecendo, né? Nossas juntas já não tem a mesma força, a nossa musculatura, a tendência dela é relaxar, fica mole, né? Não fica frágil, e a musculação ela fortalece isso. Eu tenho um tio que hoje deve estar fazendo seus 60 anos, e ele é um garotão, espiritualmente falando, assim, modo de falar, né? Uhum. Ele é um garotão, quem olhar para ele, até hoje ele pratica atividade física, e hoje você dá a idade para ele aí até 20 anos a menos, porque ele tem ele criou esse hábito dele desde novo. Hoje não posso dizer que ele cultua o corpo dele como antigamente, mas ele tinha essa vaidade, e é um exemplo para mim também, que desde novo, quando eu cresci vendo ele, né? Quando ele me visitar em Cachoeiro, ele vinha do Rio de Janeiro me visitar e ele balançava o peito para mim. Você joga, às vezes está assistindo aí, vê alguém balançando o peito, você vê forte, você não, poxa, eu quero fazer isso. Uhum. E eu lembro, pastor, com 5 anos de idade, eu falei isso. Eu vou fazer isso quando eu crescer. E eu tive um encontro com meu tio depois de mais velho, porque a gente demorava a se ver. Eu, com meus 19 anos, eu tive um encontro com meu tio. E levantamos peso junto na minha casa, né? Ele olhava para mim, levantei mais peso que ele ainda. Uhum. Né? E tem aquela disputa, e isso existe. Por um lado é até saudável, mas infelizmente eu quero despertar, que igual estávamos conversando aqui em relação a esse testemunho, é falar do algo negativo atrás disso, né? Que é a cegueira realmente de você estar disposto a pagar um alto preço por um corpo, um alto preço para chegar a um patamar de um corpo além daquilo que às vezes até o seu organismo suportaria. Entendi. Não medir esforço. Não medir esforço nenhum. Um corpo grande, bonito, a qualquer custo? A qualquer custo. Não vale a pena. Não vale a pena. Né? Se hoje você chegou a falar aí também da prostituição, nós sabemos que o assunto é muito amplo, né? Não dá para a gente esgotar todo esse conteúdo aqui, mas como nós falamos no início, havia uma necessidade. Havia uma busca. Isso. Né? Havia um vazio a ser preenchido. Certo. E hoje você já está na igreja, está casado, né? Tem um casal de filhos, né? E hoje você se sente realizado? Tem essa necessidade ainda? Eu louvo a Deus porque essa droga, eu falo que é uma droga, é como se fosse aquela pessoa que depende de um copo de cachaça, depende de um cigarro de maconha, de uma cocaína. Aquele que depende também de se não malhar, se passar, é a mesma coisa, é um vício, pastor. Uhum. É um vício que você passa a se tornar uma pessoa cega. E você está disposto a passar por cima de tudo para você acessar o seu vício. Né? E eu creio, graças a Deus, eu fui liberto. Né? Fui liberto dessa necessidade. Hoje eu posso falar com experiência. É uma necessidade extrema. Entendi. Eu nunca frequentei uma academia. Na minha juventude, eu sempre fui uma pessoa magra, né? Agora, depois dos 30, que realmente começou a aparecer infelizmente, mas assim, não são todas as pessoas que pensam assim. Eu nunca tive esse problema com o corpo, né? Mas nós sabemos que tem muitos jovens que estão assistindo aqui que tem esse problema. Eu sou muito magro. Nós estamos falando aqui mais para homem, mas nós sabemos que existem mulheres também, com certeza, que não se sente bem com o seu próprio corpo. Muitas. E busca vários subterfúgios aí para poder saciar essa sede, saciar essa vontade que há no seu corpo, né? Então eu volto à pergunta, hoje você se sente realizado? Com certeza. Ainda há aquela busca ainda? Pastor, não. Eu acho engraçado que
Muitos dos meus amigos me conhecem, eu tenho peso em casa, eu tenho aparelho em casa. E eu já me cobrei de voltar, de buscar. E é como se fosse é como se eu estivesse querendo andar para trás, sem força para andar para trás. Porque tem algo que mostra que isso é supérfluo, tudo passa. Que não, tipo assim, não tem essa necessidade extrema, pastor. Entendi. Né? Hoje eu tenho que cuidar sim da minha saúde, cuidar do meu corpo, assim, entre aspas, cuidar do meu físico, cuidar da minha alimentação, mas a intenção de ter um porte físico para poder estar trabalhando, para estar trazendo um alimento para casa, para estar tendo a posição para poder estar a cada dia buscando saúde, né? Mas não na necessidade de... Hoje praticamente eu sou, não é ateu, não vou falar um ateu, mas eu praticamente abri mão porque eu faço aquela questão também, pastor, de aquilo que te fez mal no passado, você não quer nem te chegar perto, você parece que tem um pouco de ânsia, de receio daquilo. Então, eu não tenho assim, dentro do meu coração, eu sinto a liberdade de ser livre. Eu me sinto livre daquilo. Não tenho aquela obrigação. Entendeu, pastor? Porque antes era uma obrigação fazer aquilo. Entendi. Um ritual, né? Era um ritual. Praticamente. Pastor, chegamos na época que eu conheci o fisiculturismo, né? Isso em 2000, ano 2000 para 2002. Começamos a participar de campeonato de fisiculturismo. E eu fui para Guaçuí, no campeonato em Guaçuí, para participação de um campeonato que seria em Vitória, né? Lá a gente é um estreante, lá a gente ia ser classificação e tal. Sim. E tinha, lá no caso, cada grupo eram de 12 competidores. Eu fiquei em 4º lugar, naquele lugar em Guaçuí, e me classifiquei para ir para Vitória. E quando eu fui para Vitória, eu olhei e abri os olhos para o outro lado negativo. Para mim era legal até então. Mas quando eu conheci, as pessoas bateram em mim assim, que a gente faz um aquecimento, né, fica inchado e tal, e pessoas batiam em mim, eram 3 vezes maiores que eu. E falaram comigo, você está puro? E eu, puro? Mas como assim? E aí comecei a entender o outro lado da moeda. Então você vê a realidade. Uhum. Você vê que é aquilo que a gente vê na foto, que eu via desde novinho. Entendi. Não, quero ser igual aquilo ali. Eu depois de pessoas mais maduras, depois de 10 anos aí, eu vi uma reportagem lá no Schwarzenegger, as pessoas que são fã dele aí, ó, ele não toma leite, ele detesta leite, e falou que leite é para beber. Mas ele toma a cerveja dele, fuma, bebe, toma uísque. Uma pessoa que cuida do próprio corpo falar isso. Então, e eu cresci olhando para ele e disse, não, ele deve tomar leite, tomar vitamina. Uhum. Né? Eu vi Mike Tyson quebrando ovo cru, pastor. Ovo cru e batendo no leite lá, e com um vazio misturado com café. Na mesma hora eu quebrei o ovo cru e tomei ovo cru. Eu tomava ovo cru, sem saber que ele dava verminose no meu corpo. Quer dizer, olha só, tá me entendendo, pastor? A influência, né? Para você ver até onde você vai, até onde você, tipo assim, para chegar onde você quer chegar. O ser humano, ele é muito, como é que eu falo? Ele é muito influenciável, né? Ele absorve as coisas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com aquele tipo de pessoa que nos influencia. Como você falou aí, a mídia, enfim, né? As pessoas vê o que está na mídia aí, mas não sabe o que está por trás. O perigo que é, não é verdade? As cortinas, né? Isso aí, o que está escondido, né? Então, jovem, você que está nos assistindo aí, você que está vendo esse vídeo, fica aqui um alerta para você, que não é pecado você investir no seu corpo, você cuidar do seu corpo, fazer academia, cuidar da sua saúde. Mas nós estamos falando aqui com uma pessoa experiente que já esteve do outro lado, e nós sabemos que muitos que estão nos ouvindo aqui vão pouco ligar para este recado que nós estamos dando, porque infelizmente os jovens é assim, eles gostam de pagar para ver, né? Querem ver, mas uma pena que você não absorva esse conselho, que você não ouça esse conselho, porque você não precisaria passar pelo que ele passou ou por aquilo que alguns estão passando. Nós vemos aí na mídia pessoas que estão morrendo aí cedo porque estão ingerindo aí drogas no seu corpo, na ansiedade de crescimento rápido, sem esperar o crescimento natural do próprio corpo. E como nós falamos aqui agora, meu irmão, a única pessoa que vai deixar você bem, porque uma pessoa que não está bem consigo mesmo, nada vai realizar ela. Você tem que encontrar, não importa se você é magro, se você é gordo, se você tem um corpo perfeito. Tem pessoas que têm um corpo perfeito, mas ela está insatisfeita, né, presbítero? Se sente vazio. Ela está vazia. E só quem vai preencher isso é Jesus no teu coração.
é o Senhor. Alguém já disse que o ser humano já nasce com um buraco do tamanho de Deus. Que Deus é que pode preencher esse buraco. Não adianta querer tampar com outra coisa. Existe remendos que tem que ser aquele remendo próprio para aquele remendo mesmo. E o remendo que está faltando em você, o buraco que está em mim, que teve em mim, que teve nele, que teve muitas pessoas, que hoje está preenchido para a glória de Deus, foi Jesus que preencheu. Então, jovem, você é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar sim do seu corpo, mas não seja um cultuador do seu corpo, que não vire uma idolatria, que não vire uma coisa excessiva, fora do controle, como ele falou aqui, né? A palavra do Senhor diz que tudo demais é enfado da carne. Seja temperado na medida certa, né? Você está vendo seus coleguinhas crescendo aí, né? Ele está conseguindo mais mulheres do que eu. Isso é ilusão, meu irmão. Isso é ilusão. Eu vou ficar maior para briga, para isso, aquilo, outro. Isso é ilusão. Tudo isso é vaidade, já dizia Salomão. Então, que você possa ficar aí com essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa tomar o controle da sua vida em nome de Jesus, né? Presbítero Alcimar, esteja aí dando aí um último recado para esses jovens. Bem, jovens, assim como eu escolhi eu conheci um provérbio que se chama de Provérbio 4, versículo 12, que diz que há caminhos para o homem que se parecem bons, mas o final dele que leva para a morte. E graças a Deus hoje eu escolho com vida, porque eu conheci um Jesus que me resgatou no meio desse caminho. Ele não esperou, falou assim, não, vou esperar meu filho chegar desse final, não. E ele me trouxe tudo aquilo que eu necessito hoje. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele você não é capaz de fazer nada, meu irmão. E com ele hoje eu tenho um equilíbrio na minha vida. Eu tenho o equilíbrio é suficiente para dar para minha família, né? E você que está pensando em fazer uso de alguma química, alguma coisa, você está dando um tiro no escuro. É uma roleta russa. Você não sabe o que você está jogando para dentro de você. Você não sabe qual vai ser o efeito de amanhã, aquilo que você está fazendo hoje. Reflita aí, meu irmão. Você não se ilude, não. Não se ilude com propagandas, com televisão. Não se ilude com esse colega seu que está maior que você. Não se espelha nele. Não faça isso. Não faça isso para sua vida, não. Vai com calma. Cada dia é o seu dia. Cada dia vai dar conta do seu dia. Malha. Quer malhar? Malha. Não deixe de malhar. Faz uma alimentação saudável. Come banana. Toma mel. Né, pastor? Leite, faz uma vitamina abençoada, né? Vai malhando devagarzinho, você vai ter o seu resultado. Você devagar também você chega lá. E você muitas vezes com pressa aí de querer ter um resultado rápido, né? Para o seu organismo, para o teu corpo, você talvez não chega nem na metade da tua idade, não chega nem na idade que eu estou hoje, né? Hoje eu estou com 34 anos, mas talvez não poderia estar aqui dando testemunho para vocês. Deus me resgatou no meio dessa trajetória aí. Então, reflita nisso aí. Jesus, ele quer abençoar a tua vida. Reflita nessas palavras do pastor, né, através desse testemunho, porque ele é fiel e justo, nosso Deus, ele é fiel e justo. E ele vai te abrir essa visão, vai abrir o oriente da tua mente, o horizonte da tua mente, e vai te dar uma visão nova de tudo que você está fazendo, porque não é pecado você cuidar do teu corpo. E assim como o pastor falou, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Deus vai requerer de cada um de nós o que nós fizemos com o corpo, a qual não foi dado, meu irmão, foi comprado por um sangue, foi comprado por um alto preço, né? Então, reflita aí com carinho. Você talvez não é evangélico, você, né, não tem segmento nenhum, né, dentro da palavra de Deus, mas eu creio que você está vivendo talvez isso que eu vivi, mas que Deus possa abençoar a tua vida, abrir os seus olhos, e que você venha alcançar a misericórdia de Deus na sua vida, para poder também dando um testemunho do que Deus é capaz de fazer, assim como fez na minha vida, possa fazer na tua vida também, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Eu acabei aqui de entrevistar o presbítero Alcimar, é um homem de Deus, um servo do Senhor. Antigamente era conhecido como Diabo Louro, né? Mas ele vai estar postando as fotos aqui para você ver como é que Deus faz, como é que Deus transforma. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.